Boa noite. Esperando agora. Então, ela entrou, acendo logo, né? Vou botar logo você, Adriano, pra gente começar já com a oração, ok? Então, pronto. Bem-vindo, Camila. Ei, Adriana. Show. Pode rezar, que eu estou aqui só ouvindo. Eu vou rezando com você daqui, em silêncio. Vamos começar pedindo o Espírito Santo, né? Que colocamos sempre lá à frente, com a intercessão de Maria Santíssima. E eu escolhi uma canção que tem a ver com o tema. Vou começar aqui. Quero viver sem nada temer, entregue ao amor poder crescer. Quero voltar a Deus meu olhar, seguir ao teu encontro, vem Espírito Santo, oh, oh, vem em minha história revelar tua glória. Quero ver o amor vencer. Vem Espírito Santo, sopra em mim teu canto, vem jorrar, me saciar, é na tua vontade o meu lugar. Oh, 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 oh. Em minha dor, salva-me, Senhor, faz-me ir além, torna-me alguém, pois nada eu sou sem tua mão, Senhor. És minha paz e segurança, meu sentido e esperança. Vem ser meu tudo, visitar meu nada, eis-me aqui, eu creio em ti. Vem dar-me coragem pra viver sem medo, acreditar e confiar. Se serei capaz de um novo canto entoar. Se serei capaz de um novo canto entoar. Essa canção eu queria dizer, aliás, não eu, mas a inspiração de Deus foi para você que está precisando acreditar na vida de novo, acreditar no poder da ressurreição, porque essa canção diz isso. Essa canção dá uma oração pessoal, né? É uma canção que a gente pode fazer uma oração só com ela, né? Porque ela traz fortemente a palavra, a força do Espírito Santo, né? Mas ele diz isso: vem em minha história revelar tua glória. Quero ver o amor vencer. Em minha dor, salva-me, Senhor. Faz-me ir além, torna-me alguém. Vem ser meu tudo, visitar meu nada. Eis-me aqui, eu creio em ti. E a última frase dessa canção diz isso: eu serei capaz de um novo canto entoar. Mas a gente podia cantar diferente. Porque eu estava rezando com ela, eu comecei a cantar com ela, mudando um pouco essa frase, para dizer assim: e serei capaz de uma nova história começar. Se serei capaz de uma nova história começar.
Canta isso também. Canta onde você estiver aí. Canta para a tua vida. Profetiza. Profetiza isso na tua vida. Você que está agora, você que entrou. Ainda não demos as boas-vindas. Mas Deus já está te falando. Tá? Deus já está te vendo. Né? Deus está sabendo que você precisa escutar isso hoje. Então diga com o Espírito Santo. E serei capaz de uma nova história começar. E serei capaz de uma nova história começar. Deixa essa palavra entrar, essa profecia. Que é isso que Deus quer para você, para a tua vida. É isso que Deus vai fazer. Deixa que teu coração se abra e acolha. Né? Na nossa impotência, poder acolher, né, Adriana? A potência de Deus. A onipotência de Deus. Que é Ele quem faz. Vem ser meu tudo. Deixa eu cantar novamente. Vem ser meu tudo, visitar meu nada, eis-me aqui. Eu creio em Ti. Vem dar-me coragem pra viver sem medo, acreditar e confiar. E serei capaz de uma nova história começar. E serei capaz de uma nova história começar. E serei capaz de uma nova história começar. E Deus quer. Deus quer isso. É Deus que deseja isso para você. Que essa profecia se cumpra. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao também. Que é um só Deus e pessoas três, agora e sempre. Enfim. Amém. E eu queria dar umas boas-vindas a você, Adriano, né? Que coisa boa, estamos juntos de novo. E aqueles que entraram aí, eu estava cantando, a gente estava aqui rezando, né? Olha, foi um bocado de gente, né? Já tem aí uns 14, dá para falar? A Rosana, o Salles, Priscila, seja bem-vinda, Priscila. Estou tentando passar aqui, não está conseguindo. Francisco Oliveira, Genipson, Gabriela, seja bem-vindo, Gabriela. Tia Célia, que coisa boa você aqui de novo. Maia Leidiane, olha, nome diferente, né? A Leidiane Maia, minha filhinha. O Berlânio, meu amigo, que bom entrando em contato essa semana, já estamos juntos aqui, né? Há muito tempo que a gente não se via, amigo antigo. É o Cila Machado. Olha, muita gente aqui, eu não sei se vou esquecer ninguém, né? Diegão, abração, meu gerente, meu grande colega, amigo de trabalho. Camila, Severo. Não, eu não quero ter esquecido ninguém aqui, tá? Mas se eu esqueci, perdão. Esqueceu mamãe tá aí, ó, Cecília. Cecília, também mamãe? Coisa boa. Ela agora aprendeu a entrar pelo Instagram, ela não tinha, né? Fez o Instagram para poder participar das lives também. Coisa boa, né? Bem. Sua intercessora maior. É, verdade. Olha, a intercessão dela é forte, viu? Ela tem conseguido tantas graças, né? E sua mãe também, né? Hoje na glória de Deus, né? É a minha maior intercessora, depois de Nossa Senhora. Joia, irmão. Irmão, como eu disse para você da outra vez, a live é tua, né? A casa é tua. Você me controla no final para não estourar e não deixar o povo ficar, ó. Pois é, não é isso? Conta lá. Eu quero deixar você mais à vontade hoje. Foi só uma oração mais rápida, né? Vou até botar aqui o fone para poder conversar melhor contigo, beleza? Eu tava... E aí, hoje, vinde a mim vós que estáis aflitos. Parte 2, a revanche. Pronto. E aí, tá me escutando? Aí ficou bem melhor, viu? É melhor, né? Pronto. Eu consegui consertar, tava com defeito no celular, por isso estava sem fone. Certo? E eu vou até colocar aqui, esse comentário aqui,
que você passou para mim no WhatsApp, né? É o rema, né? Que é esse aqui. E aí, anda na minha presença. A tua impotência experimentará a minha onipotência, né? Isso. Forte, viu? Muito forte mesmo. E é verdade, viu? Essa palavra foi Deus que falou para Abraão. Mas ele estava impotente literalmente. Ele estava com 100 anos. Não podia mais namorar com Sara. Abraão tá em nossa história, né, Adriano? Foi por isso que Deus deixou passar tempo para poder ele entender que tinha que ser um milagre. Vamos lá? Vamos começar? Bora começar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já rezamos, né? Rezamos com aquela canção, já invocamos o Espírito Santo com o nosso coração. E hoje, assim que terminou aquela reunião do outro sábado, foi sábado passado ou já faz 15 dias? Foi sábado passado, né? Foi sábado passado, foi. Quarentena me tira completamente do senso de tempo, viu? Então, aí ficou aquele gostinho de quero mais, né? Não só para as pessoas, mas também para mim, porque foi o Instagram que acabou a reunião, não fui eu. Então, o Instagram limita, né, o horário aí. Então, assim, o que a gente viu semana passada foi o coração de Deus que pula em cima do coração do homem, né? Vem lá do céu e cai sobre nós, cai no coração de Nossa Senhora, e aí tem toda aquela geração de corações nascendo. Coração ele busca o homem, né? É Deus que busca o homem, né? É o coração de Deus que se abaixa ao coração do homem. Não fui eu que procurei Jesus, foi ele que me procurou, né? Então, hoje eu gostaria de continuar na busca da graça. Porque, assim, Jesus é aquela graça que caminha. Eu falei sobre Moisés e Jesus, e a grande diferença do Sinai para o Tabor, a grande diferença do Sinai para Belém. O Sinai recebeu a lei e Belém a graça. Na manjedoura veio a graça. A graça é Jesus que caminha, que vem até nós. Então, a experiência que nós precisamos ter é com esse Deus chamado graça. Que nós precisamos adotar, receber, acolher, para poder viver tudo o que ele mandou. O Antigo Testamento ele não foi suprimido, não foi rasgado. Mas não dá para cumprir, não dá para olhar para ele se não for com os óculos da graça. Não dá para viver porque a lei mata. Isso é importante, a gente sempre está lembrando. A lei mata. E justamente isso que eu quero conversar com vocês, porque quando Deus me deu essa palavra da impotência do velho Abraão e a onipotência de Deus que iria cumprir ali naquele momento que Abraão se sentiu completamente impotente fisicamente para poder executar a promessa de Deus, né, de ser um colaborador, e colaborar é laborar com. Então, nós somos colaboradores de Deus, porque a graça de Deus acontece por Deus, mas Deus conta com uma cooperação, ou seja, Deus é que opera, mas o homem coopera. Deus é que labora, mas o homem é que colabora. Então, é preciso que a gente entenda que quando Abraão acabou toda a esperança humana dele de ter um filho, Deus disse, em determinados momentos, você não pode nem colaborar, porque sou eu que faço. Não há milagre que Deus não possa realizar. E Abraão ficou consciente naquele momento que Deus fez com que ele, depois de velhinho e impotente, pudesse fazer um filho. Só que esse filho que nasce, ele é o segundo filho de Abraão. O primeiro filho de Abraão foi um filho errado, feito com a escrava, porque eles tinham um costume de quando a mulher era estéril, ela podia dar a escrava dela e o marido ter um filho da dona, da esposa, com a escrava.
Só que a escrava não seria mãe daquele filho. Quem seria mãe era a esposa legítima. Era uma coisa meio em cima de uma crença de que o homem é que tinha a vida inteira dentro dele e a mulher era só uma terra que acolhia a semente já pronta. Então, na visão, na concepção da época e daquele povo, a mulher não contribuía com o óvulo, com a metade da criatura. Ela só era uma terra. Então, como ela era dona da escrava, ela podia usar outra terra para a semente do marido dela. Então, nasceu um tal de Ismael. Ismael chegou um momento que entrou em guerra com Isaac. Quando Isaac nasceu, cresceu, eles lutaram por causa da herança. Por que você está falando isso, Adriano? Se o tema é Vinde a mim, vós todos que sofreis aflitos, parte 2. Tem mais aflição do que dois irmãos em guerra. E a grande aflição é que um pai e duas mães. Preste atenção, nós somos filhos de um mesmo pai. Mas, por vezes, e precisamos decidir qual é a nossa mãe. A graça ou a lei? Por favor, Agar, a escrava, ela é do povo do Monte Sinai. Ela é da lei. Sara é a graça, é a mãe da promessa, é a mãe da graça. Os filhos de Sara, o filho de Sara, Isaac, é filho da graça, filho da promessa de Deus. Ismael, filho da escrava, é filho da falta de entendimento da palavra e da vontade de Deus. Em cima disso, eles dois lutaram, um para matar o outro, um para perseguir o outro. Quem perseguia? O da lei. A lei foi feita para revelar a você quem é você. Deus desenhou a lei para dizer, para você ver quem você é, para eu ver quem eu sou, para eu descobrir a lástima que eu sou, porque eu não consigo seguir a lei. Então a lei descobriu em mim o pecado. Paulo falou bem claro isso, quando eu não tinha lei, tudo que eu fazia era certo, mas a lei veio para mim e se tornou, e o pecado que era morto criou vida. Quando Ismael persegue Isaac, é a lei perseguindo, são os filhos da lei perseguindo os filhos da graça. E quantas vezes nós vimos e vemos até hoje os doutores da lei, aqueles que se julgam santos, perseguindo os excluídos, perseguindo aqueles que Deus quer chamar para eles, perseguindo aqueles a quem a graça que caminhava e caminha se dirigiu até eles. Semana passada você viu falando sobre a samaritana lá no Poço de Jacó. E tantos outros, tantos aflitos que Jesus, a graça caminhou até eles na beira do mar, chamando Pedro, no telônio, chamando o cobrador de impostos. Então existe sempre vai existir, até a consumação dos séculos, até no dia da separação das ovelhas e dos cabritos, vai existir o filho de Agar e o filho de Sara. Duas mentalidades. Que a gente às vezes fica pensando também que Caim matou Abel como um homem matou outro homem. E não é uma mentalidade atacando a outra mentalidade. Abel de uma mentalidade dócil a Deus e entregue a Deus, fiel e reconhecida que as coisas, que tudo vem de Deus. E Caim aquela mentalidade grosseira, aquela mentalidade que não precisa da graça porque basta o seu próprio esforço. E aí essa dicotomia, essa dicotomia mesmo, eu queria uma palavra mais simples, mas essa visão de sempre o bem e o mal, sempre vai existir essa batalha. Mas quando Deus prometeu para Isaac, para Abraão, que ele iria ser pai, Abraão estava conversando com ele, confessando para Deus, eu não aguento mais não consigo mais, não tem mais jeito, já passou o tempo, eu não tenho mais força, Deus. E Deus disse para ele essa frase, anda na minha presença. Essa palavra é para hoje. Para todos os aflitos. Você está entendendo o tema? É para hoje. Anda na minha presença. Você pensa que não consegue mais? Anda na minha presença. Você vai ver a minha onipotência. Eu reconheço que você não pode mesmo, diz Deus para nós. Isso aí você não consegue.
mas só precisa andar na minha presença. Andar na minha presença, andar quer dizer, não é simplesmente no momento de oração. É enquanto você se movimenta, é todo o tempo da sua vida. O Padre Léo nos ensinou a colocar uma oração no subconsciente. Até, não sei se você lembra, há quase 30 anos, ele ensinou o texto do Peregrino Russo, que depois o Padre Marcelo começou a popularizar, a divulgar, e aí ficou, Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Aquelas 10 repetições, é a oração do Peregrino Russo, o texto bizantino. O bizantino, o Padre Léo disse, vocês precisam colocar o subconsciente para rezar constantemente, para que até durante o sono vocês rezem. Porque a palavra de Deus diz orar sem cessar. E como é que é sem cessar? Não tem como ficar sem cessar se não trabalhar o subconsciente para rezar. Santa Teresa d'Ávila, né, chegava até a dizer para as noviças, Deus está nas panelas. Tentando mostrar essa necessidade da oração contínua de coração, né? Quer ver o meu milagre, anda na minha presença. E não precisa ficar simplesmente parado. Claro que na oração pessoal nós estamos na presença de Deus. E é exatamente isso que não precisa nem falar. Só precisa ficar na presença dele. Tem gente que não vai para a oração porque diz que não escuta nada e não sabe falar nada. Então, se não sabe falar, fica quieto. Deixa Deus falar. Se não sabe conversar, escuta. E se não escutar, pelo menos fica em silêncio, que você começa a sentir, fica na presença de Deus. A ordem é, anda na minha presença, não para não. Não fica só parado não. Quando você parar, pare na minha presença. Quando você estiver andando, anda na minha presença. Então o que aconteceu? Os dois, né? Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. Um só pai, mas duas mães diferentes. E nós precisamos olhar as duas mulheres também. Duas mulheres concebidas sem pecado. Quais foram as duas mulheres concebidas sem pecado? Maria e a contrário de Maria. Maria é a ave. O contrário de ave é Eva. Então, as duas mulheres concebidas sem pecado. Eva foi concebida sem pecado. Inclusive, nem umbigo ela tinha. Porque o umbigo é a parte da mãe, né, que fica o cordão umbilical. E como Eva não teve mãe, ela foi feita pelas mãos de Deus, não tinha umbigo. Então presta atenção, ela foi concebida sem pecado e Maria concebida sem pecado. Mas hoje existe a mentalidade dos filhos de Maria e dos filhos de Eva. Os degradados filhos de Eva. Eva morreu por causa da lei. Qual foi a lei? Não coma daquele fruto. Já foi a primeira lei. Quando tem uma coisa proibida, é lei. Então você vê, você tá num lugar sozinho, não tem ninguém te vigiando, não tem câmera, não tem nada. E tem uma placa assim, não abra essa porta. Não olhe o que tem de trás dela. Qual é a vontade que a gente tem? Descobrir o que tem atrás dela. A lei... E não é só por curiosidade, não, porque a gente quer ter o domínio da situação. Eu quero dominar, eu quero chegar lá e conhecer. A lei chama para você errar. Eu quero dominar, não é Deus que domina, né? É o homem que quer dominar. Então toda lei mata. Se você não tiver a graça, não cumpre. E se não cumprir, morre. Então o que aconteceu foi justamente isso. E essa briga dos dois é constante. E vive e vem até nós. Então veja só. Um pai, aí tem Sara e tem Agar. Aí tem Jacó. Jacó teve quantos filhos? Israel. Israel e Jacó. Só Israel. Quantos filhos? 12. 12. 10 é o número dos mandamentos. 10 são os 10 mandamentos. 10 filhos Jacó teve com servas e Lia. Mas teve apenas 2 com Raquel. Raquel no grego quer dizer ovelha. Ovelha é o sinal do pastor, é o sinal de Jesus. Vieram de Raquel, da ovelha, os 2 filhos mais novos de Jacó, José e Benjamim. José é a prefiguração de Jesus quando foi abandonado, vilipendiado, jogado numa cisterna, igual Jesus foi jogado na cisterna, pelos irmãos. E Benjamim é o fruto da graça de Deus. Porque a descendência de Benjamim
é a descendência que vai vir a fartura. Preste atenção. Aquele José foi para o Egito. Ele foi para o Egito porque foi jogado, foi traído pelos irmãos. Foi para o Egito, e no Egito teve fartura. Muito pão. Você sabe quem é o pão? Muito pão lá no Egito, no governo de José, que ele era o chefão do Egito. Depois do faraó, que era José. E era ele depois. Quando ele chegar, quando os filhos vieram com fome, porque mesmo sendo os filhos da promessa, lá embaixo, eles passaram fome. Por quê? Porque agiram como filhos da lei, com inveja, com maldade, com perseguição. E aí sofreram muita fome. E vieram com fome para onde? Para José. Chegando em José, o que foi que José disse? Eu só atendo vocês quando vocês trouxerem Benjamim, o mais novo, que era o filho do mesmo pai, mas era filho da mesma mãe. O que está acontecendo aí? Nós entendemos que Raquel é a graça, e os 10 primeiros são os filhos da lei, aos 10 mandamentos. Mais uma colocação entre os 10 que fizeram coisas erradas, porque Benjamim não estava no meio da coisa. Foram 9. Verdade. Foram 10. Benjamim estava lá de 11, ele era muito novinho. O 11º. Quem fez o mal foi 10 para 1. E 1 estava lá paradinho. Então os 10 mataram José. Mataram no coração. Mataram tanto que chegaram para o pai dizendo que o menino tinha morrido. Então o que aconteceu? Quando eles trouxeram Benjamim, olha o número se completando, 12. Mas aí era preciso que eles recebessem a conversão da lei para a graça, para se comportar como os filhos de Raquel, não como de servas e de Lia. Estou colocando isso porque para que a gente possa entender quando Jesus começar a caminhar, que eu vou já passar para o Novo Testamento, porque a gente precisa ter essa noção, essa base, para compreender por que existem tantas coisas erradas e a nossa história que a gente cantou, né? A história, cada um tem uma história aqui, e essa história ela pode começar, ela pode ser uma história nova a partir de uma conscientização de que a nossa história até agora está errada. Porque só adquire algo novo quem já acha que tem algo velho. Não é possível. Você não pode pegar um novo e colocar no velho, porque um remendo novo no pano velho esgarça, rasga e o buraco que tinha fica maior. Isso não sou eu que estou dizendo, é Jesus. É Jesus que disse, Não é um vinho... não posso colocar um vinho novo no odre velho, porque não dá. Tem que ser tudo novo. Tem que renovar. E o que acontece é que nesse momento, quando Benjamim chega, ele começa a dar pão, mas ele dá 5 vezes mais para o irmão menor, para o filho de Raquel. Ele dá 5 vezes mais. Prosperidade, alimento, roupa, 5 vezes mais. Então, o que acontece com os filhos da graça? Que não sujaram suas mãos com a hipocrisia, não sujaram suas mãos com o seguimento da lei pela lei. Após passar a tribulação, vem a abundância 5 vezes mais. Mas existe a conversão daqueles outros, porque só por causa de José estar no Egito, o Egito não passou fome. Mesmo que o Egito tenha mentalidade pagã, mesmo que o Egito não passou fome por causa da prefiguração de Jesus ali presente, que era José. E nós precisamos entender quem é esse que se eu andar na presença dele, eu posso até passar por dentro das fornalhas, dentro das covas, pelas provações, mas quando me vier o pão, vem 5 vezes mais. Eu posso até ficar nu, mas quando vier minha roupa, vem 5 vezes mais que os outros que outrora me humilharam. É preciso que a gente entenda essa explicação que Deus nos dá pelo Evangelho. Até eu quero chegar nessa visão do único Pai. Nós temos um único Pai, mas tem 2 mães que lutam. A lei e a graça. E nós precisamos entender de que lado
nós somos filhos de quem? Nós precisamos ser filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Olha o amor de José e Benjamim. Filho do mesmo pai e da mesma mãe. Nós precisamos ser filhos da graça. Eu não quero ser fora da lei, mas eu, quando me torno filho da graça, eu respeito a lei. Então, é preciso que eu entenda que a aflição é a ausência da graça. Quando eu me sinto aflito, eu não me sinto na presença de Deus. Então, a minha aflição é justamente porque eu não estou andando na presença como Ele mandou. A minha aflição é minha ausência de graça. E a ausência da graça é a minha desgraça. E a palavra desgraçado não é outra coisa, a não ser que você que não está vivendo a graça, eu que não estou vivendo a graça. Eu sou um desgraçado. Isso quer dizer, eu estou apenas procurando a lei, e a lei está me mostrando que eu morri. A lei me mostra o meu fracasso, a minha morte, a minha derrota. Adriano, eu queria até pegar um gancho da história de José, porque ele andou na presença de Deus sempre. Sempre. Ele não se colocou como vítima, né? Ah, meus irmãos me traíram, perdi meu povo, perdi minha história, deixei tudo para trás, e ficou naquele vitimismo. Ele se tornou dono da própria história porque ele andava na presença de Deus. Ele foi treinado a gerenciar a casa de um rico que tinha abundância. Depois foi treinado, isso aí vou deixar para quem quiser ler a história de José, vai ver o que eu estou falando, né? Não dá tempo de falar agora. Ele também foi treinado na prisão, quando faltava tudo. Na fartura, ele foi treinado, e quando faltava tudo, na penúria. Por quê? Porque Deus treinou ele para algo maior, que foi gerir uma nação, 7 anos de abundância e 7 anos de seca. Isso a gente trazendo para nós, para a nossa vida, se andamos na presença de Deus, o que nos acontece? A gente se torna não vítimas, a gente se torna, como é que eu posso dizer a palavra correta? Atores, né? Verdadeiros atores de nossa história. Não deixamos a coisa acontecer por acontecer. Há um sentido, Deus vai dando sentido. Protagonista, é isso que eu estava procurando. Entendeu? Pegando isso, andar na presença. José sempre andou na presença de Deus. E Deus pôde fazer nele a mudança da história da vida dele. Da graça. Né? Ele sai da lei, que era a vingança. E olha que foi uma batalha dentro dele, né? A vingança, não perdoar, né? Querer dar o troco do que os irmãos fizeram. E a misericórdia, né? De acolher um plano de Deus maior em cima daquilo que tinha acontecido. Só foi um gancho aí, continua. A herança, os herdeiros precisam entender uma coisa. Ismael e Isaac na briga pela herança, né? A luta, não, é meu pai, eu preciso pegar essa parte aí. Mas os filhos da lei não têm direito de se apossar da graça. Eles precisam se deixar apossar pela graça. É a graça que toma conta. Tomar posse da graça é deixar a graça entrar e inundar, não é ser dono da graça. O que acontece com o Antigo Testamento é que Deus se apresenta, aliás, falam de Deus, porque a gente às vezes fica pensando que o Novo Testamento expressa realmente a voz de Deus. Não, é como o povo do coração duro entendeu o que Deus queria falar. Mas não era bem assim. Tanto Jesus diz, no começo não era assim. No começo. Depois foi que o coração de vocês endureceu e falaram as coisas erradas. Elohim, Javé, que alguns chamam de Jeová. Depois ele vai se apresentar como Todo-Poderoso, El Shaddai. Então, Elohim, o Senhor Deus, Javé, El Shaddai, tudo isso é nome de Deus que manifesta o seu poder, que manifesta a sua grandeza, sua realeza, esses nomes de Deus. E quando chega Jesus, em Romanos 8, Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos dá um sentimento de filiação. E que o Espírito Santo nos faz chamar Elohim, Javé, El Shaddai, de Abba. Abba. A tradução grega, ela não colocou para pai. Porque aí o nome Abba seria para pai. Seria
o espírito de filiação que nos faz chamar Deus de Pai. Só que ele não tirou, o Espírito Santo não deixou tirar o nome Abba da tradução, porque Abba não quer dizer pai. Abba quer dizer papai. A tradução carinhoso, né? literal de Abba não é pai. É papai. Paizinho. E quando Jesus ele veio para revelar um nome. Não foi Elohim, não foi El Shaddai, não foi Javé, foi Abba. Papai. Padre Daniel Lange uma vez falou que ele usou a primeira vez o nome Abba após a ressurreição, quando ele falava para Maria Madalena, né? Vou para o Pai, que é o Pai de vocês, eu vou para o Abba, o Paizinho, o Papai, que é o Papai de vocês, né? Foi a primeira vez que apareceu esse nome, coincidentemente após a ressurreição. Não, intencionalmente, aliás, né? Após a ressurreição. Ele traz uma nova graça, um novo nome. O pai, se ele é pai, eu me sinto filho. Agora, como é que eu vou ser filho agora? Um filho aflito? Quando você vê um filho aflito? Você vê um filho aflito quando ele não encontra o pai, quando ele está desprotegido. Você vê um filho fazendo besteira quando ele se comporta como criança que ele é. E quando você cresce e não se torna adulto, um menino crescido, você continua sendo um néfio. No grego, o filho que é reprovado no comportamento se chama néfio. E o filho que é aprovado é huios. Existem duas maneiras. Quando na carta aos Hebreus, em Gálatas, capítulo 4, ele diz assim, você sendo um filho, você sendo herdeiro, mas se comporta como um néfio, como um menino que precisa de leite, que não é um adulto, não se comporta como um filho responsável da graça de Deus, você não é mais do que um servo. Gálatas 4, versículo 1, pode olhar. Você pode ser herdeiro, mas se você não se comporta como um néfio, como um menino tolo, você não é mais do que um escravo, que não é herdeiro, coisíssima nenhuma. Então é preciso a gente entender por que eu sou aflito, porque eu me comporto como um filho irresponsável. Irresponsável da graça de Deus. Entretanto, no versículo 4, vai dizer, quando acontece o renascimento, aí vai falar em huios, que é menino crescido, formado. Leia Gálatas depois, do capítulo 4, versos 1 ao 4, e vê a diferença do 1 para o 4. Porque esse do 4, que é aquele que se deixa converter pela graça, ele se torna realmente, ele já era herdeiro, mas ele agora se torna digno da herança dele. Então Jesus ele vem com essa mensagem, agora eu estou no Novo Testamento, ele vem com essa mensagem e encontrou os aflitos. Vinde a mim, vós todos que sofreis aflitos. Vinde a mim, cansados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, trazei o vosso fardo, que é pesado, e recebei o meu fardo que é leve. Trazei o vosso jugo, que eu vou quebrar esse jugo que estava prendendo o seu pescoço, e vou dar o meu jugo, que é suave. Então existe um compromisso com essa graça de Deus que passa. É uma graça que deixa um jugo suave. É uma graça que deixa um fardo que é leve. Mas ele vai, e eu vou contar para vocês, porque eu sei que o tempo está passando, mas a conversa de Jesus no horto, no monte, do Sermão da Montanha, aqueles 5, 6 e 7 capítulos de Mateus, né? Um grande sermão, o Sermão da Montanha. O povo fica com fome, com tanta fome que não, se eles saíssem dali sem comida, eles iam morrer no caminho. Porque estavam com fome, porque o sermão foi demorado. Foi mais demorado do que as homilias do Padre Luiz naquele tempo da missa. Foi muito mais demorado. Então, quando Jesus ele viu que ele falou das bem-aventuranças, ele falou como era que o povo devia ser santo, ele falou só da graça, porque ele era a graça. Ele não estava falando, vocês têm que fazer isso, têm que cumprir isso, não tem nenhum momento de Jesus vai dizer, você é obrigado a fazer isso. Feliz é quem faz. Feliz é quem é assim.
Bem-aventurado quem se comporta dessa forma. Feliz, feliz, feliz. Ele só dá o modelo. Ele não obriga ninguém, é feliz. Feliz é você que faz isso, feliz é você que faz isso. E essa felicidade, esse desejo de felicidade entrava no coração das pessoas. E elas já não tinham mais medo de se aproximar daquilo que é religião. Porque hoje em dia, eita, que religião é um negócio de guerra. Religião é para matar, acabar com as nações, é para acabar com política. Religião é para um monte de coisa, exceto para dar felicidade às pessoas. Eu não estou falando do sentido de religião. Eu estou falando de como as pessoas veem a religião, porque elas têm medo. E quantos jovens hoje, quantas pessoas não, religião não, eu não preciso de religião. O Padre Zezinho fala que sem religião não sei viver. Mas é a verdadeira religião, é aquela que faz você ficar feliz, religado com Deus, religado com o outro, religado com você mesmo. E isso é religião. E Jesus ele apresentou ali a religião do Pai, a religação com o Pai. Você pode chamar Deus de papai. Para com esse negócio de ter medo do Elohim, El Shaddai. E quando o povo estava feliz da vida, acabou o discurso e começou a aflição. Eu estou com fome, e agora? Tá bom, então vou matar a aflição de vocês também dessa parte. E aconteceu a grande multiplicação dos pães. Parece muito mais do que 5 para cada um. Lá em Benjamim, foi 5 vezes mais que os outros. E ali não faltou pão para ninguém. E o pão nosso de cada dia não é comida. O pão nosso de cada dia é Jesus. Se você entender o Pai Nosso, nunca mais vai rezar o Pai Nosso pensando que o pão nosso de cada dia é aquele arroz que você está agradecendo. O pão nosso não é aquilo. O pão nosso de cada dia é Jesus. Anda na minha presença, anda na presença do pão que nunca vai ter fome. Então, o que é que a gente precisa entender ali? Que Jesus ele não estava preocupado com a multidão. Se você for para o capítulo 8, você vai ver Jesus descendo daquela montanha, indo procurar um leproso. Vai, capítulo 8 de São Mateus. Terminou ali, Jesus despede da multidão. Pode ir embora, vocês já comeram, vão embora. Porque Jesus estava preocupado, porque ele sentiu na sua onisciência que tinha uma pessoa escondida. Mas escondida não é porque estava... porque era maldade, um espião, não. Escondida porque aquela pessoa tinha sido retirada da sua casa por causa de uma doença. Ela tinha sido afastada dos seus. Aquele homem leproso não podia abraçar seu filho. Aquele homem leproso não podia estar com a sua esposa. Aquele homem leproso, ele foi retirado do convívio dos seus amados e foi jogado no leprosário. Mas aquele homem, judeu, ele estava sofrendo muito mais, porque ele tinha sido expulso e proibido de entrar no templo. E para eles, adorar a Deus só no templo. O maior sofrimento, a maior aflição que se pode encontrar no coração humano é a incapacidade de adorar ao Pai. Se você entender isso, você vai descobrir o que é a única infelicidade da alma. É a separação dela da adoração ao Pai. Porque todos nós, qual será a maior agonia de Satanás? A maior agonia de Satanás, e é por isso que ele vive no inferno, entendeu? O inferno dentro dele, a maior agonia dele é porque ele não adora. E ele foi criado para adorar. Ele foi criado para louvar. E ele não adora. Porque ele decidiu não adorar. E como não é humano como nós, que às vezes decidimos não, e podemos voltar pelo arrependimento, ele não pode. Nem ele, nem um terço das estrelas do céu que seguiram ele. Então, o que acontece com a infelicidade? Ele é o infeliz. Ele é o infeliz eterno. Ele e os seus um terço das estrelas, um terço dos demônios estão com ele. São infelizes eternamente. Agora, esse homem estava condenado a ser infeliz para sempre, porque ele não podia adorar a Deus no templo. E o que aconteceu? Um dia, isso é um sinal do tempo, um dia ele entendeu pelo Espírito Santo que Deus estava na montanha. E ele disse, se eu não posso entrar no templo, eu vou me esconder lá detrás das pedras e ouvir a palavra de Deus. E ele foi. E sabe o que Jesus
fez as bem-aventuranças tudinho, mas Jesus, ele estava doido para acabar aquilo ali, porque estava bom demais, a pregação estava boa, mas Jesus estava doido para socorrer uma alma que estava querendo adorar e não podia. É como a minha, é como a sua. Jesus está num pé e no outro para poder encontrar você e fazer com que você o adore. Porque colocaram na sua cabeça, ou você mesmo colocou na sua cabeça, que você não é mais digno de adorar a Deus por causa da sua lepra. Mas quando ele despediu a multidão e foi em direção à graça que caminha, a graça estava descendo a montanha e ia em busca daquele desgraçado, daquele que estava fora da presença de Deus por causa dos homens, daquele que foi expulso do templo, daquele que foi expulso da casa, daquele que foi expulso da saúde, da paz, da alegria, tudo foi retirado dele. Mas ele estava ali. E quando ele vê, Jesus está descendo a montanha em direção a ele. Ele falou, nossa, estou frito, eu fui descoberto. Se ele chegar para mim... Mas o pior não foi isso, o pior é que a multidão viu que Jesus estava caminhando para algum lugar. A multidão que tinha sido despedida, não, agora que a gente encheu o bucho de pão, a gente pode seguir ele. Aí desceu atrás de Jesus. Quando o leproso olhou, viu Jesus, mas viu uma multidão atrás. O que é que a multidão faria com o leproso? Quando encontrar um leproso fora do seu lugar? Mata! Ele infringiu a lei, ele não podia estar ali. Só que quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra nos pés. Quando Jesus chega perto dele, que ele lembra que é Jesus que procura, ele se prostra nos pés de Jesus e grita: Senhor, se queres, podes curar-me. Você acha que ele estava falando da lepra? Ele estava falando, ele não estava nem preocupado com isso. Tanto que ele nem pediu. Senhor, me cure. Não. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Eu só quero ficar aqui em adoração, porque me tiraram essa graça. Eu só quero te adorar. Como é que se prostra diante de um homem? Ele não estava se prostrando diante de um homem, ele sabia que ali era Deus. Jesus é Deus. E ele se jogou nos pés de Deus. E ele matou a saudade que ele tinha de adorar a Deus no templo. E não precisava mais ir para o templo. Agora ele podia adorar em espírito e verdade. Por isso que Jesus diz depois, vai dizer naquele dia, sábado passado, não é aqui nem no monte, é no espírito e verdade. É no seu coração. É o lugar de adorar a Deus. Quando Jesus vê aquele homem adorando a ele, Jesus diz, eu quero. Eu quero. Porque isso é vontade do Pai, que o filho fique limpo, que o filho fique curado, que o filho acabe a aflição do filho. É essa a visita de Jesus, para dizer, chame Deus de Pai, ande na presença dEle, sente no colo dEle, faça tudo na presença dEle, e toda a sua aflição vai ser expulsa, vai ser curada, você vai ser livre das aflições. Então, Adriano, eu fico impressionado, sabe? Eu fico impressionado com esse jeito de Jesus, que eu já preguei até no grupo Água Viva, aqui do grupo do bairro. Ele sai da multidão para se encontrar com para ter um encontro pessoal. Né? As multidões é que correm atrás de Jesus. Jesus até foge da multidão muitas vezes para poder ter esse encontro pessoal conosco. Né? Então, dizer, deixe se encontrar pela misericórdia e pela graça. É Deus que quer. Se você seguir esse texto das multidões, que ele vai dizer assim, ó, ele desce, cura o leproso. Aí, no próximo versículo, Jesus estendeu a mão, tocou e disse, eu quero ser curado. Jesus disse, vê que não diga a ninguém. E tal, papá fala. E lá na frente ele vai dizer, ele vai encontrar com um centurião que pede para ir na casa dele. O meu servo está doente. Jesus disse, eu vou lá. Aí ele disse, não precisa ir. Só precisa o Senhor dizer uma palavra. E essa palavra foi tão forte que vamos dizer para sempre. Até o último dia nós vamos estar na missa dizendo, eu não sou digno de que entreis em morada, mas dizer uma só palavra e sereis salvo. Ele vai dizer, diga só uma palavra e meu servo será curado. E Jesus vai dizer, eu nunca vi tamanha fé aqui em Israel, não. Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Vai ter um dia que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E disse ao centurião, seja-te feito conforme a tua fé. O centurião era romano, não tinha nada a ver com era um pagão. Não era nada.
não era filho do reino. Ele vai dizer, ó, você excluído, você que disseram que você estava condenado, você tem a fé que eu nunca vi fé igual. Mas os filhos do reino, a multidão, você está entendendo? Essa multidão que se julga santa, essa multidão que é preconceituosa, essa multidão que joga os outros no fogo, que julga, que condena, essa multidão não sou eu. Uma vez eu disse isso no Facebook, cara, não julgar para não ser julgado. Eu não estou julgando não, filho. Eu queria muito que você acabasse com o seu preconceito, que você acabasse com o seu jeito de olhar as pessoas. Porque não sou eu que estou julgando, é Deus que está dizendo. Esses filhos aí do reino que julgam, que condenam, são os condenados. São os condenados. Não tem jeito. E só vai ter jeito se um dia sair debaixo da saia de Agar e vir correndo para a saia de Sara. Sair dos 10 lá de... Toda vida eu esqueço o nome dela. Servas e de Lia e correr para a saia de Raquel. Porque sempre vai acontecer. Ou você vive sob a lei ou sob a graça. E se você escolhe viver sob a graça, você vai cumprir e respeitar a lei. Não adianta. Agora, se você é um hipócrita, um falso, um pseudo-santo, uma pessoa que acha que está salvo só porque faz tudo direitinho, porque é branco, porque é hétero, porque é isso, porque é aquilo, porque nasceu numa família boa, porque tem dinheiro, e você está salvo por causa disso, vai para as profunda, tá aqui. Vai para as profunda. Viu? Então é preciso urgentemente ter um encontro com aquele que cura as lepras. E não tem lepra pior do que a hipocrisia. Porque no dia que acontece a cura de um hipócrita, acontece a maior alegria no céu. A maior alegria no céu é a cura de um hipócrita. Porque ou coisinha difícil é você convencer uma pessoa que ela não está certa quando ela tem certeza que nasceu certa. Né? Nós precisamos começar a rezar direitinho. Porque essas orações da boca para fora não são ouvidas. O que é ouvido é o impulso, o clamor do coração, o clamor da alma. O leproso não gritou, o leproso não falou nada, o leproso não estava no meio da multidão, mas o coração do leproso disse para o coração de Jesus, eu te adoro, daqui dessa pedra, daqui, atrás dessa rocha, eu estou te adorando. E Jesus disse, a adoração me atrai, a adoração me faz ir até você. E eu deixo a multidão todinha agarrada num pedaço de pão e vou atrás de você. E foi. Entendeu? E aí, quando aconteceu do encontro, repito, ele não pediu nada. Ele não pediu nada para si. Ele só disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, pode me limpar. Mas o que eu quero é cair nos teus pés. Só quero isso, estar na tua presença. E é isso que a gente precisa para se livrar das aflições. Parte 2. Vamos terminar, senão o Instagram derruba. Nós só precisamos... 10 minutos. 8 minutos, aliás. Só precisamos nos lançar nos pés de Jesus, aquele que nos cura. E, por favor, comecemos, quem ainda olha com a formação antiga dos escravocratas, dos senhores de engenho, né, os racistas do passado, por favor, mesmo que você tenha no seu coração, comece a lutar. Porque eu fui criado para ser racista. Eu fui criado para ser homofóbico. Eu fui criado para ser tudo o que o céu não aceita. Eu fui criado para isso. A minha educação foi essa. Por quê? Porque eu venho de uma família exatamente branca e daqueles padrões que eu falei. Com piadas, com uma série de coisas contra os excluídos que hoje eu defendo. Mas não defendo porque sou bonzinho, não. Defendo porque eu recebi uma missão de Deus, do Espírito Santo. Não posso ser protagonista dos negros porque a minha pele é branca. Os protagonistas são eles. Eles é que sentem na pele, literalmente. Eu não posso também defender os outros como protagonista, porque eu não sou o que eu quero defender. Mas pelo menos eu me sinto filho do mesmo pai e da mesma mãe. Não de mães diferentes, mas do mesmo pai e da mesma mãe. Podemos rezar para que isso aconteça, uma grande graça no coração da gente. Amém. Amém. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa boa, viu? Essas palavras com certeza são curas, porque a mudança de mentalidade, a cura da mentalidade é um verdadeiro milagre.
É o É grande o mais milagre. difícil. É o grande milagre. Eu me lembrei até de uma pintura que Jesus bate na porta, o pintor que fez uma vez, né? Jesus batendo na porta. E aí disseram, mas por que que Jesus não pode entrar? O pintor não tinha colocado a, a fechadura, né? A fechadura é do lado de dentro. Mas por que que essa porta não tem fechadura? Perguntaram ao pintor, né? Porque essa porta simboliza o coração humano. Ele só abre por dentro. Ele só pode bater esperando que você abra. E essas palavras fazem com que as pessoas abram o coração para uma nova mentalidade. Aí eu lembro do Padre Léo, você não pode falar essas coisas. Abra a porta, mas saia do meio. Porque você abre a porta e fica na porta, o que é? Né? A Foi, pessoa né? não pode entrar, você abriu, mas fica na frente. Ainda Abra, fica sai doido. do meio e deixa entrar. Né? Entra e faz o que quiser. Não abre só a porta, não. Abra e sai do meio. Amém. Nós temos 5 minutos. Dá para fazer uma oração, não dá? Dá, vamos lá. Vamos pedir a Deus que nos cure e liberte. Bota um sonzinho aí de violão, meu filho. Bota só uma Bora. tranquilidade. Eu vou ter que tirar. Deixa eu ver se escuta o violão com o fone. Peraí. Escuta. Escuta, ô joia. Pai, Abba, Pai, Paizinho, Papai do céu, estamos na tua presença. Como o Senhor mandou, anda na presença, anda na minha presença. Eu peço agora, Senhor, Pai Todo-Poderoso, mas cheio de amor e misericórdia, com o colo mais gostoso que existe, com o coração, o peito mais gostoso que existe para a gente encostar nossa cabeça. Pai amado, que todos os teus filhos aqui recebam a Mãe Graça, que possam ser filhos da mesma mãe, filho da mesma Maria, filho de um pai e de uma mãe, que nós possamos ser irmãos. Cura e liberta, Senhor, agora, e faz um milagre. Arranca do coração tudo aquilo que é divisão, tudo aquilo que é briga por herança, briga por direitos, tudo aquilo que é egoísmo, tudo aquilo que escraviza, que apodrece a pele, apodrece a alma, toda lepra e toda dificuldade de adoração, todo sentimento de indignidade de adoração, porque nós somos filhos e justificados pelo Filho. Nós somos adoradores e justificados pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Transformados em verdadeiros adoradores. Que caia por terra agora no nome de Jesus todo bloqueio à adoração. Que caia por terra agora todo sentimento de indignidade e a palavra maldita do encardido que entrou nesse ouvido, dizendo que ele não adorasse, não orasse, porque ele era muito pecador e tinha que ficar longe de Deus, que é santo. Deus é santo, e porque Ele é santo, Ele abraça o pecador, tornando-o santo. Essa palavra é de cura e de libertação, para que você nunca mais se afaste de Deus, nem nos momentos de queda, nem nos momentos em que você esqueceu de adorar, nem nos momentos que você esqueceu que é filho. Porque você pode até esquecer que é filho, mas Deus nunca esquece que é seu Pai. Desça sobre nós a grande graça do Espírito Santo. Que se anda lá canta lá derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda o teu Espírito, vai. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Pedindo para transformar o coração de todo o teu povo, Jesus, para que nós possamos ficar livres das aflições. E não esquece, Jesus, acaba com essa pandemia. Meu o teu coração poder é sobre todas as coisas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Sempre. Amém. 20 segundos para derrubar.
Tempo certo, exato. Deus abençoe todos. Foi massa, viu, cara? Deus Beijo, fez. te amo, Cláudio. Te amo você. Também te amo, meu irmão. Deus abençoe, maizão. Vai cantando até